Oi, família, bom dia a todos, um dia ótimo para todo mundo, Deus abençoe muito. Vamos orar? Vamos orar, é muito bom, né? Ô Pai, meu Senhor, meu Salvador, aquele que me anima quando estou desanimado, que me dá força, que alegra o meu coração, que me transforma em criança. Pai, eu entro agora na Tua presença, essa Tua obra, Pai, tão difícil de ser realizada por nós que estamos aqui na terra, porque acontece tantas coisas para desanimar a gente, mas é uma obra tão fácil, tão gostosa de ser realizada, é só entregar a correspondência, Pai. Qual é o problema? É só você pegar a correspondência e entregar na casa de um, na casa de outro. Senhor, o que vão fazer com a correspondência não é problema meu. Mas eu queria entregar a correspondência, Pai, com mais carinho, com mais amor, com mais inteligência. Eu queria deixar a correspondência de uma forma mais alegre, mais alegre. Só isso. Então, Pai, que todas as vezes que eu for entregar a correspondência, que essa casa receba alegria, bem-estar. Todos fiquem felizes quando... Eu ficava muito contente quando o correio entregava uma correspondência na minha casa, a gente corria lá para pegar a carta para ver o que era. Às vezes era cobrança, não era muito bom não. Mas é tão bom, né? Um filho quando escreve para uma mãe. Hoje em dia até uma pessoa que não recebe muito e-mail, né? Pai, que todas as pessoas que possam receber a correspondência sintam um bem-estar, uma alegria muito grande no coração, porque essa correspondência, quem está enviando é o Senhor Todo-Poderoso. Pai, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, terminamos João, né? Que foi um livro, um testemunho vivo. João estava vivo e deu um testemunho, ele escreveu tudo aquilo que ele viu, que ele viveu, né? Que ele acompanhou, inclusive dentro da igreja após a ressurreição de Cristo, quando eles começaram a cumprir a ordenança que Jesus tinha deixado. Lemos o primeiro relatório de Lucas, o primeiro evangelho de Lucas, e agora nós entramos no segundo relatório. Ambos foram escritos para Teófilo, mas por obra de Deus, para a nossa vida, eles chegaram até nós no dia de hoje. Muitas pessoas vão à igreja e não lê a Bíblia, não lê. E não lê a Bíblia na igreja católica, não lê a Bíblia na igreja evangélica. Tem muitos centros espíritas que estão fazendo estudos da Bíblia e muitas pessoas não lê a Bíblia dentro do centro espírita. Então, esse objetivo de ler a Bíblia junto com vocês, minha família e todos os que forem assistir esse vídeo, internautas, e deixar para os meus netos que eles possam ter uma lembrança de quem era o avô deles, é de que a Bíblia não tem erro. A Bíblia revela toda a verdade de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e ela revela. O Novo Testamento tem uma revelação fundamental. Jesus está vivo, Jesus vai voltar. O Velho Testamento dizia o seguinte: o Messias vai vir. Ele levou muito tempo. Por exemplo, de Moisés até a vinda do Messias, levou mais de 3.000 anos. Mas ele veio, ele se cumpriu. E muitos profetas morreram nessa fé de que o Messias viria. E ele veio. E Jesus, inclusive, falou sobre isso, que muitos morreram sem ver. Aqueles apóstolos viram. Lucas não viu.
Lucas não estava com Jesus, não acompanhou Jesus, mas Lucas fez uma investigação profunda naquela época, porque chegou ao conhecimento dele, de Teófilo, tudo isso, então ele fez uma investigação profunda. E escreveu um relatório passo a passo, dando detalhes, riquíssimo em detalhes. E nós vamos ver agora um desses detalhes. Está no capítulo 1, a escolha de Matias. Ele está escrevendo para Teófilo. Ele inicia assim, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instrução por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, que era a vinda do Espírito Santo, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, a unção. Nós hoje que confessamos Jesus estamos sob a influência, a unção do Espírito de Deus. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber, não interessa quando Jesus vai voltar. Não interessa, o que interessa é que quando ele voltar, nós estejamos assim, pregando o Evangelho. Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, é o que eu sou, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Isso ele estava falando para os apóstolos. Serão minhas testemunhas. Eles testemunharam, João escreveu um testemunho e chegou até mim. E Lucas fez uma investigação e escreveu um relatório que chegou até mim. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu. Enquanto ele subia, de repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Deus enviou um anjo que fortalecia Jesus quando estava orando, enviou um anjo que lutou com Jacó, enviou um anjo para Abraão. Deus envia anjo até hoje. Que eles disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma como o viram subir. Olha o que aconteceu agora, depois disso. Então todos eles, voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Lucas coloca até a distância. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Matias, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Olha como é que Lucas descreve as pessoas. Agora olha o que ele escreve. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Compreende? Lucas conheceu Maria, Lucas conheceu os irmãos de Jesus, Lucas conheceu os apóstolos, fez uma investigação profunda e escreveu para Teófilo. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas. Família, olha só, Lucas, ele também, no capítulo 8 do primeiro relatório, ele escreveu assim, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te.
Ele lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Por quê? Os irmãos de Jesus não criam nele. João, que andava com Jesus, sabia disso e escreveu também sobre isso. Ele escreveu assim: os irmãos de Jesus, João, discípulo de Jesus, apóstolo de Jesus, escreveu assim: os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui e ir para a Judéia. Ora, lá na Judéia estavam querendo matar ele. Por que os irmãos estavam mandando ele ir para a Judéia se sabia que estavam querendo matar ele na Judéia? Como aconteceu. Você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos, nós não somos seus discípulos, nós não acreditamos em você, para aqueles que te seguem, os seus discípulos, possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, pois nem os seus irmãos criam nele. João, um dos discípulos dele, escreveu isso, estava lá junto com Jesus. Então, quando Lucas está escrevendo o relatório, ele está falando aquilo que ele investigou. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele, os outros filhos de Maria, Tiago, Judas. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, 120 pessoas, e disse: irmãos, agora veja que eles estão se tratando todo como irmãos. Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. O pichuleco que ele recebeu era para comprar o campo. Ele comprou, ele achava que ele ia resolver o problema da vida dele. Comprou um campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Ele foi enforcado, deve ter apodrecido, caiu e se partiu lá. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. E ainda, que outro ocupe o seu lugar, Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha de sua ressurreição. Todas aquelas 120 pessoas com certeza viram. Então indicaram dois nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Mas não se ouve mais falar em Matias, porque o escolhido do Senhor foi Paulo, né? Eles oraram, mas não esperaram a resposta, tiraram sorte e não foi esse que o Senhor escolheu. Família, eu não estou aqui para falar de religião, cada um tem a sua religião, cada um segue aquilo que quer, mas a palavra de Deus é a Bíblia, não é o que o pastor fala, não é o que o padre fala,
não é o que o Espírito lá fala, ou o membro lá fala. A palavra de Deus é a Bíblia. Você, eu, todos nós devemos ler a Bíblia e orar pedindo a Deus que Ele mesmo nos ensine. Que diferença para nós faz se Maria teve mais filho ou menos filho? Não é Maria que nós seguimos a Jesus. Que diferença faz se Paulo era casado ou se não era, se teve filho ou se não era? Eu não sigo Paulo. Paulo pregava Jesus. Os apóstolos pregavam Jesus. Sigam Jesus, sigam Jesus, sigam Jesus. Nós temos que seguir Jesus. E o que fala de Jesus é a palavra. No Velho Testamento, ele era prometido, se cumpriu. No Novo Testamento, ele tem que ser seguido, para que quando ele chegar, voltar, vier, olhar e ver todos nós testemunhando sobre ele. É esse o meu, assim, o que eu sinto, entendeu? Então, eu por já ter tido a felicidade, talvez, né, de ter vivido na Igreja Católica, no Espiritismo, e hoje eu leio a Bíblia e digo que sou cristão, porque eu sou membro de uma igreja cristã, frequento, faço parte de uma igreja cristã, eu não abro mão da Bíblia. O pastor prega, eu venho e leio a Bíblia, para ver se o que ele pregou está de acordo com o que está na Bíblia. E lá, quando ele está pregando, eu leio a Bíblia e vou no texto e faço pesquisa. É o que eu aconselho a todos fazerem, para que nós possamos todos estar num só pensamento, concordando em uma só coisa. Só Jesus Cristo salva. Só Jesus salva. O homem é falho, pecador, ele se corrompe, ele cai, ele se distrai, ele é perseguido. Então, nós devemos o tempo todo falar para nós mesmos que nós devemos seguir a Jesus. Vamos orar? Vamos? Pai, obrigado, Pai, pela tua mensagem. Ela foi uma mensagem bastante objetiva e clara, Pai. Nós estamos entrando no livro de Atos do Novo Testamento, que o Senhor nos ensine, fala conosco, nos ajude na interpretação que vamos fazer, sem religião, Pai, somente pelo amor da tua palavra e pelo poder da tua palavra. Sem religião, Pai, nenhuma. Ah, Senhor da glória, porque tu és a luz do mundo, tu és a verdade, e o Espírito Santo, que nós clamamos pela graça de Deus, seja o nosso mentor espiritual, seja a nossa influência única espiritual, para que nós possamos verdadeiramente ser adoradores de Ti, Pai, e que nós possamos juntos formarmos um só corpo, uma só alma, um só espírito. Protege a minha família, meu casamento, meus netos, meus filhos. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Um beijo, internautas, um beijo. Deus os abençoe. Um beijo.